Olá, pessoal! Nós vamos começar aqui as nossas disciplinas de séries temporais. Nessas primeiras aulas, apresentaremos os conceitos básicos de séries, que estão nos capítulos 1 e 2 da nossa apostila. Nessa aula, nós vamos falar o que são séries temporais, apresentar a classificação das séries de acordo com alguns critérios e também apresentar os componentes de uma série temporal. Bom, de acordo com vários autores, estão todos aqui, citados aqui nesse slide, uma série temporal é uma coleção de observações feitas no tempo, Você pode ver aqui de Chatfield, falou, a série temporal é uma coleção de observações no tempo. Moretti e Toloi também, série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo. Montgomery, uma série temporal é uma sequência temporal ou cronológica de observações sobre uma variável de interesse, Uma sequência temporal, ou seja, uma sequência de observações no tempo. Spadin e Alencar também, série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente no decorrer do tempo. Então, uma série temporal é um conjunto, de observações, um conjunto de informações, de dados, ordenados, organizados no tempo. Alguns exemplos de séries temporais. Esses exemplos eu retirei do livro do Moretti, Toloi, que é o livro que eu tenho acompanhado bastante para essa disciplina, tá? Nós vamos seguir bastante ele. Vamos lá, os exemplos. Valores diários de temperatura na cidade de São Paulo, Então, você está vendo aí a variável dia, Que ela está representando o tempo aqui, Então, eu tenho ali, vamos pensar assim em termos de gráficos, Eu tenho ali no eixo X, eu tenho os dias e no eixo Y eu tenho o valor da temperatura, ok? Valores mensais de temperatura na cidade de Cananéia. Você também tem aí uma relação de temperatura por tempo, no caso aqui, um mês, Índices diários da Bolsa de Valores de São Paulo. Também temos uma variável no tempo, que são os dias, e a variável dependente dela é o índice da Bolsa de Valores. Precipitação atmosférica anual na cidade de Fortaleza, mesma coisa. A informação da precipitação por ano, Número médio anual de manchas solares. Registro de marés no Porto de Santos. Bom, essas primeiras 5 aqui, esses primeiros 5 exemplos, nós podemos dizer que são discretas. Nós já vamos falar já o que seriam as séries temporais discretas. É que a forma de contagem, de coleta dessas informações no tempo é uma coisa contável, Você consegue contar, É uma coisa inteira, ok? Já essa outra aqui, registro de marés no Porto de Santos. O nosso tempo aqui, ele é contínuo, vamos dizer, Você não tem aqueles pedaços definidos de tempo. Quando que a maré ocorre? Então, eu não tenho, assim, índices diários, não, houve uma ocorrência, o tempo está correndo. Então, eu registrei aquela ocorrência de maré lá no porto, tá? Nós vamos ver aqui nas classificações, vai ficar mais claro. Mas a gente tem aqui já uma primeira classificação. Nós temos séries temporais que vão ser classificadas como discretas, uma coisa contável, e as séries contínuas, Ou seja, o tempo está contínuo. Vamos ver aqui alguns exemplos em gráficos, Rendimento de 70 lotes consecutivos de um procedimento químico. Então, você pode ver que no eixo X a gente tem a variável do tempo, tá? E no eixo Y a gente tem essa informação da variável aí, do rendimento de um procedimento.
Preços diários das ações da IBM. Mesma coisa, a gente está pensando aí no eixo X, ele ficou transparente aqui. No eixo X a gente tem o tempo corrido, né? No caso aqui em dias. E no eixo Y a gente tem o preço das ações da IBM. Pode ver que todos os gráficos aqui da série temporal, eles são gráficos de linha, né? Isso é uma característica que a gente vai ver aí. Parte da série do índice de preços do trigo de Beveridge. Então, aqui a gente tem a variável do tempo em anos. E aqui no eixo Y, né, o índice do preço do trigo nessa cidade, nessa localização aí. Mais uma, média de temperatura do ar em Recife, medida em meses sucessivos. Então, aqui a gente tem aí a variável do tempo aqui, no caso, está em anos, né? Mas ela foi medida em meses, né? Mas a representação aqui está em anos, né? Nos ticks aí do eixo X. E aqui no eixo Y a gente tem a medida da temperatura. Sempre vocês estão vendo que nós temos um gráfico de linhas, né? Vamos ver esse aqui, ó, vendas mensais de medicamentos para diabetes na Austrália. Então, aqui está em anos e meses, né? Então, tá vendo aqui que tá de janeiro de 95, nosso primeiro tique aqui, né? Depois, janeiro de 2000, janeiro de 2005, então tá aqui de 5 em 5 anos, tá? Que aqui nos tiques, mas essas informações aqui são mensais, né? Parece assim, mensais, essas informações, essa coleta aqui de acordo com o título. Vocês podem ver que sempre nós temos o gráfico de linhas. Sempre a nossa variável independente ali, né? O nosso tempo está correndo ali, né? No nosso eixo X. E a informação, a nossa variável observada, ela tá ali representada no eixo Y. Por que que a gente tende a representar as séries temporais por meio de gráficos de linhas, né? Porque isso é mais natural para nós seres humanos, né? Nós enxergamos o nosso tempo, né? Na nossa vida, como um desenho, né, horizontal, a vida está correndo ali, então é mais natural para a gente entender o tempo ali na horizontal, né, no nosso eixo X, tá bom? E é mais entendível também, né, que esse traço das informações aí sejam por meio de gráfico de linhas, apesar da gente também usar algumas vezes a dispersão, tá? Nós vamos ver ainda. Bom, então nós temos uma variável dependente em relação ao tempo, né? E os dados, vocês podem ver aqui, ó, posso voltar a todas as séries, eles estão ordenados em relação ao tempo, tá? Então, esses dados, eles não foram coletados aleatoriamente, né? Eles foram coletados de acordo com a sequência do tempo, tá bom? Então, essa definição, aquela primeira definição, vou voltar aqui, ó. Nossa primeira definição aqui, né? O que são séries temporais? Eu gosto muito dessa definição aqui do Moretin-Toloi. Uma série temporal é qualquer conjunto de observações ordenadas no tempo, tá? É uma coisa sequencial no tempo, ela tem uma ordem de apresentação gráfica, vamos dizer assim, tá? Então, nós temos uma variável dependente em relação ao tempo, a gente pode ter mais de uma variável também, e nós temos os dados apresentados ordenados no tempo. Bom, vocês vão ver em vários livros, né, de séries temporais, livros, inclusive esse do Moretin, ele se chama Análise de Séries Temporais. Então, quais são os objetivos da gente analisar séries temporais? A palavra análise, ela significa, né, eu olhei no dicionário aqui para passar aqui para vocês, uma separação de um todo em seus elementos ou partes componentes. É um estudo pormenorizado de cada parte de um todo para conhecer melhor sua natureza, suas funções, relações e causas. Então, na verdade, o que a gente faz
para analisar alguma coisa, né? O que a gente está fazendo? A gente quebra essa coisa em pequenos pedaços e olha cada um desses pedaços separadamente. Analisar séries temporais significa analisar esses dados em série no tempo. Eu vou analisar cada pedacinho separadamente, ok? Bom, para que a gente faz isso, né? O principal objetivo da análise de séries temporais é fazer previsões de valores futuros da série, tá? É o principal objetivo. Isso a gente vai ver aí em vários livros de séries temporais, de análise de séries. Tanto é que eles, muitos livros, né, em inglês, ele tem o título lá, forecasting, ou seja, previsões, né? Outros objetivos: investigar o mecanismo gerador da série temporal, né? E tudo vai chegar lá na previsão. Para quê? Para fazer previsão. Descrever o comportamento da série, procurar entender, né, melhor o comportamento da série e procurar periodicidades relevantes nos dados, interpretar aqueles dados, o que eles querem dizer, tá bom? Bom, agora vamos classificar, né, as séries temporais. Nós podemos classificar em relação à forma de coleta no tempo, já falei um pouquinho para vocês, e aí as séries podem ser discretas ou contínuas. Uma série é discreta quando as observações da série estão registradas em intervalos de tempo específicos, né? Ou seja, é contável, dia, mês, ano, por hora, por minuto, né? Por segundo, por trimestre, né? Então, a gente consegue contar, né? Enumerar esse tempo. Então, esse é o caso mais comum nas séries de economia e de finanças. E contínua, né? É quando os dados são coletados de forma contínua ao longo do tempo, sem um intervalo fixo, ou seja, eu não consigo enumerar, né, esse tempo. Não vou falar assim que foi por dia, não. Por exemplo, nível de água monitorado por sensores a cada instante. Não sei que instante que é esse, né? Eu não consigo mensurar assim qual que foi a variação daquele nível. Variou, ele vai medir. Então, eu não sei dizer assim, se ele vai variar por dia, por minuto, por segundo, né? Sinais eletrocardiográficos. Como é que eu vou quantificar que aqueles sinais dos eletrocardiogramas, eles estão variando, né, para cima ou para baixo, nos instantes, milissegundos, segundo? Eu não sei quantificar isso. Então, é uma coisa corrida. Eu não consigo contar, vamos dizer assim, né? Ter essa palavra assim, um intervalo fixo. É por segundo. Não, pode ser por segundo, pode ser por milissegundo, pode ser por minuto, tá? Então, a gente tem essa classificação aqui, tá? A maioria das séries que a gente vai analisar aqui vão ser séries discretas, porém a gente pode encontrar algumas contínuas também. Bom, outra classificação é de acordo com o número de variáveis observadas na série. Então, eu falei para vocês, é um conjunto de variáveis, né? É uma variável dependente em relação ao tempo. Mas pode ter mais de uma variável? Pode. Então, por exemplo, aqui, ó, se a série for univariada, essa série é formada por apenas uma variável dependente do tempo, ou seja, ao longo do tempo. Por exemplo, o PIB trimestral do Brasil. Multivariada. Vamos supor que eu estou analisando o PIB, a inflação e a taxa de câmbio mensal do Brasil. Então, tudo isso em relação ao tempo, né? Então, o PIB, a inflação, a taxa de câmbio, todas essas três variáveis em relação ao tempo. Então, a gente diz que é uma série multivariada. Então, ela tem mais de uma variável temporalmente associada, analisada em conjunto, ok? E, por fim, as séries temporais, elas podem ser unidimensionais ou multidimensionais. Uma série é multidimensional, né, onde o tempo é a única dimensão independente. Por exemplo, a evolução do preço de uma ação,
de uma ação lá da Bolsa de Valores, né? Multidimensional, quando há mais de uma dimensão independente além do tempo, como espaço, região ou posição. Então, vamos pensar assim, ó, temperaturas coletadas ao longo do tempo em várias cidades. Ou seja, eu tenho a temperatura, a informação da temperatura, e elas variam de acordo com o tempo e elas vão variar também de acordo com a cidade, ou seja, o espaço onde foi coletada aquela temperatura. Então, eu tenho como variáveis independentes, eu tenho o tempo e o espaço. Não tenho somente o tempo, tá bom? Componentes de uma série temporal. O primeiro componente que a gente vai ver aqui é a tendência. Tendência é quando a média da série ela não é fixa, né? O que é a palavra tendência? Ela tende para alguma coisa, né? Para algum valor. Vamos analisar essa série aqui do índice do custo de vida no município de São Paulo, tá? Tá vendo que a série ela tende a crescer, ela tende a subir, aquela curva tende a subir. Então a gente está vendo visualmente que essa curva ela tem uma tendência. Então esses dados eles começaram lá embaixo, ó, né? Vamos pegar ali uns 50, mais ou menos, né? 40, 50 ali no eixo. E ela foi subindo, subindo, e a tendência dela é subir. Ela tem uma tendência, tá? A tendência quer dizer que a média da série não é fixa, ou seja, a média está subindo. À medida que eu vou pegando um conjunto de dados ali, vamos supor, vou pegar de 0 a 20 ali no tempo, tá? Vou pegar de 0 a 20 e vou medir a média. Na hora que eu pegar de 20 a 40, ou de 0 a 40, essa média subiu. Na hora que eu pegar de 0 a 60, essa média subiu de novo. E aí eu vou calculando esse valor ao longo do tempo, e aí eu vou vendo que a média ela não é fixa. Neste caso aqui, a média está crescendo, tá? Aumentando. Então, tem uma tendência, tá bom? Sazonalidade. Isso aqui também é fácil da gente entender, olha só. É uma variação cíclica que ela é periódica por natureza. Por exemplo, infecção por influenza no Brasil. Então, vamos pensar assim, todo mês de julho, né? Aqui no Sudeste e Sul, principalmente, a gente tem aí um pico de infecção por influenza, a gripe, né? Temperatura, vamos pegar esse gráfico aqui, ó, temperatura média no município de Ubatuba, litoral norte ali de São Paulo. Então, vocês estão vendo aqui que tem um pico de temperatura e também tem um pico ali no declínio, né, da temperatura. Vocês podem ver que esse pico, essa variação aí da temperatura, ela se repete todos os anos. Todos os anos tem uma coisa muito parecida. Então, eu tenho aquela sazonalidade, né? Aquela repetição de um ciclo num tempo ali definido, né? Então, a gente tá vendo ali, olha, ó, setembro de 76, eles tiveram aqui agosto, né, de 76, depois em setembro começou a subir, vamos falar assim que aqui em novembro, mais ou menos, teve um pico de temperatura, depois ela vai caindo de novo e lá no inverno, né, ela tem um pico ali para baixo, né, depois ela sobe de novo, então todo ano vai repetindo esse mesmo comportamento da série, tá? Então tem uma sazonalidade ali. Outro componente, isso aqui é o seguinte, a gente tem séries que podem ter a tendência junto com a sazonalidade, né? Por exemplo, a série do IPI. Tá vendo que aqui graficamente, aqui ó, ela tem uma tendência de subir, ou seja, a média está subindo. Vamos pensar assim, ó, visualmente no gráfico, ele tá indo para cima, então tem tendência, né? E tem uma sazonalidade, ou seja, tem esses ciclos que se repetem num período definido, tá bom? Então, posso ter séries que têm esse comportamento também, tendência e sazonalidade juntas. Outro componente muitíssimo importante
é o ruído, ou o que a gente chama de componente estocástico, né? É a parte aleatória dos nossos dados. Esse aqui é um exemplo muito importante, uma das séries mais importantes aqui no estudo de séries temporais, que é o ruído branco. Nesse caso aqui, eu gerei, né, com programação em Python, que é a que eu estou utilizando na apostila, mas já vou abrir um parêntese aqui para falar que vocês podem usar qualquer linguagem que vocês tenham mais familiaridade, né? Pode ter o R, tem o MATLAB, o Scilab, o Octave, né? Eu tenho muito mais familiaridade com o Python, então para mim é mais rápido, mais intuitivo, mais entendível trabalhar com essa linguagem, mas vocês fiquem à vontade para utilizar o ambiente de programação, de simulação, né? O ambiente e a linguagem que vocês mais tiverem familiaridade, ok? Então, esse aqui é o ruído branco, eu gerei com 500 observações. Você pode ver que esse ruído, né, você tá vendo uma bagunça, né? Parece que é um barulhão aqui, né? Parece aquelas coisas que a gente vê em filmes, né? Aquela oscilação, né? Que não tem uma definição. Eu não tô vendo aqui nenhuma tendência. A gente vai estudar muito essa série aqui e a gente vai explicar uma classificação muito importante dessa série aqui em especial. Mas é a parte, né? O que é o ruído, né? Nesses componentes que a gente tá vendo? É a parte aleatória, tá? A parte aleatória da série temporal. Vamos ver mais um. Ciclos. Parece sazonalidade, mas ela não ocorre em períodos tão definidos assim, tá? Um exemplo muito conhecido por nós é o fenômeno El Niño, né? Aquele fenômeno que modifica bastante o clima. Então, aquele fenômeno ocorre ali de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, mas não é uma coisa muito definida. A gente fala, esse ano vai ter El Niño, né? E quando acontece, ele modifica de uma certa forma aquela temperatura, né? O vento, precipitação. Então, ela modifica várias variáveis aí de acordo com a ocorrência desse fenômeno, tá? Então, tem um ciclo, mas trata-se de ciclos mais longos que não se enquadram assim numa periodicidade tão regular como é o caso ali das temperaturas, né, que tem da influenza, né, a ocorrência de influenza, essas coisas, tá? Então essa variação, essa ocorrência desse ciclo, né, pode oscilar, tá bom? E é isso, tá? Essas aqui são as referências dessa apresentação. Na próxima videoaula nós vamos falar sobre um conceito muito importante que é estacionariedade.